Efésios capítulo 1, e o verso 4, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado, para louvor da glória da sua graça. Agora veja o verso 12 até o 14. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Tudo gira em torno de louvor e da glória do nosso Deus, tudo. E aí eu quero dizer para você o seguinte: quando olhamos para 1 Coríntios 10 e 31, o que é que Paulo nos ensina ali? Porque às vezes a gente fala, então tudo que é feito na igreja deve ser para a glória de Deus. Mas quando olhamos para o que Paulo fala em 1 Coríntios 10 e 31, ele diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que você faça deve ser para a glória de Deus. Quando olhamos para Filipe, a história aqui de Filipe e eunuco, que é o tema da nossa conferência, quando Filipe se aproxima daquele carro, ele vê o eunuco lendo o profeta Isaías. O que é que Filipe faz? O que é que Filipe explica para o eunuco? Ele vai explicar, começando a partir daquela passagem, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Começando pelas Escrituras, o Filipe vai apresentar para o eunuco quem? Jesus. Sempre Jesus, porque isso tem a ver com glorificar a Deus. Você vai entender o que é glorificar a Deus. Tenho certeza que você vai entender o que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus é falar somente dele e da sua grandeza. E eu quero que você entenda agora o que é grandeza de Deus. Estou ainda, na verdade, fazendo um estudo sobre a palavra glória no Velho Testamento. Porque nós encontramos muito glória do Senhor, e a glória do Senhor Deus fez para a sua glória. E é interessante porque nós temos no hebraico 22 palavras variadas dentro do hebraico, que no português são traduzidas tudo por glória. Glória, 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 mas no hebraico tem variações. São 22 palavras diferentes, que no português, nas nossas traduções, está sempre glória, uma palavra só. Tá? No hebraico são 22 palavras diferentes. Só na versão Almeida atualizada, a palavra glória, se você puder contar, eu contei, né? Se você puder contar, você vai ver que ela tem mais de 350 vezes, no Velho Testamento aparece a palavra glória, na versão atualizada, Almeida atualizada. Mais de 350 vezes aparece a palavra glória. E dessas várias vezes que a palavra glória aparece, dentro das 22 variações na palavra hebraica, que são traduzidas por glória, 180 vezes aparece uma palavra, que é a palavra kavod. A palavra kavod, ela aparece 180 vezes. Dessas 22 variações e das 350 vezes que aparece a palavra glória na nossa tradução, 180 é a palavra hebraica kavod. E a palavra kavod, ela significa glória, honra, glorioso, abundância, riqueza, esplendor, dignidade, reputação, reverência. Esse é o significado da palavra hebraica kavod. Um dia eu estava conversando a respeito desse tema. Aliás, até em alguns vídeos já aconteceu isso também, de eu receber alguns comentários em alguns vídeos do YouTube. E um dos comentários que eu recebi, eu achei aquilo bem impressionante.
mas a gente estava debatendo esse tema e uma pessoa comentou o seguinte, que esse negócio de Deus exigir que tudo seja feito para a sua glória, na verdade demonstra que Ele é um ser egoísta e que gosta de se aparecer. Isso foi o que a pessoa falou. E não só ele tem essa ideia, alguns outros também. Quando lemos aí que Deus faz tudo para a sua glória, que tudo é para a glória dele, isso aí é um Deus egoísta que quer se aparecer. Isaías 43:7 diz: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, olha, criados para a glória de Deus, sim, aqueles que formei e fiz. E aí a pessoa disse: olha, está vendo? Aí o próprio Deus está dizendo que criou para a glória dele. Ele faz as coisas para se mostrar. O que você responderia para uma pessoa assim? Porque quando você olha o termo glória, né, o significado da palavra glória e a forma como ele é apresentado em vários textos, dependendo da forma como você entende o que é glória, você chega a essa conclusão. E aí o que você responderia para ele? Deus faz para se mostrar. Deus faz para mostrar a glória dele. E glória é o que? Esplendor, dignidade, beleza, honra. Aí Deus está fazendo as coisas para mostrar essas coisas dele. E esse é um entendimento errado. E eu vou explicar para você por que ele é um entendimento errado. Porque este não é o significado da glória de Deus. Mas sim, Deus faz as coisas para se mostrar. E eu vou explicar para você por que Ele faz as coisas, por que Ele se mostra. E aí você vai entender o que é glorificar a Deus. E eu tenho certeza que você vai passar a glorificá-lo também. Eu gosto de um exemplo que eu li, e aliás eu acho que eu falei isso também em 2015 aqui para vocês, sobre a ideia de glorificar a Deus. O irmão que estava usando esta ilustração, ele falou sobre o telescópio e o microscópio. O microscópio, ele é uma ferramenta para fazer o quê? Para pegar algo que é pequenininho e fazer este algo pequenininho ficar grande. Esse não é o tipo de glória que deve ser dada a Deus. Porque gloriar é exatamente mostrar a grandeza, mostrar seu esplendor, mostrar sua beleza. Por isso que as pessoas às vezes falam: está vendo? Deus está fazendo para se mostrar, porque é isso mesmo. Mas você tem que entender por que Deus está mostrando a sua grandeza. É isso que eu vou explicar para você aqui. Mas vamos lá. O microscópio, ele pega algo pequenininho e faz ficar grande. Não é esse o tipo de representação para o nosso Deus. Porém o telescópio, o que ele faz? O telescópio, ele pega algo que já é grande e mostra para nós que somos tão pequenininho o verdadeiro tamanho daquilo que por si só já é grande. Então este é o exemplo aplicável a Deus. Quando falamos que tudo o que fazemos, quando Paulo fala, quer comais, quer bebais ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, ele está dizendo que nós devemos agir como um telescópio. A nossa vida deve ser como um telescópio, onde as pessoas olham e consigam ver como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é maravilhoso. Nós estaremos mostrando a real grandeza do nosso Deus, ao contrário do microscópio, né, que pega uma coisinha que é pequena e faz ficar grande. Nós não, nós somos como um telescópio, nós apenas mostramos o tamanho real que o nosso Deus já tem. Nós devemos ser como telescópios, isto é o que? Mostrar sim a grandeza e a beleza e a glória do nosso Deus. E é exatamente isso que o texto de Isaías fala. Que eles foram criados, Deus criou para mostrar sua grandeza. E aí eu digo de novo: então, mas isso não é se mostrar? Deus não está fazendo para se mostrar? Tá, sim, Ele está fazendo para se mostrar mesmo. Agora você vai entender por que Deus está se mostrando.
O problema é nós entendermos qual é a intenção que está por trás dele se mostrar. Por isso que ele insiste tanto em apresentar a sua glória, em apresentar a sua grandeza. É para se mostrar, mas por que ele faz isso? Por que Deus revela a sua grandeza? Primeira coisa, se Deus não se revelasse, como é que nós conheceríamos Ele? Como você poderia conhecer Deus se Ele mesmo não se mostrasse a você? Esse é o primeiro ponto. Seria possível você conhecer a grandeza de Deus se Ele mesmo não mostrasse para você? Se Ele não viesse até nós e se apresentasse? Então, o primeiro ponto do porquê Deus se mostra é porque sem Ele se apresentar a nós, seria impossível nós conhecê-lo na sua totalidade. Por que Deus se revela em toda a sua glória? Porque se Ele não o fizesse, nós não conheceríamos os seus atributos invisíveis e eternos. E através das suas obras, através dos seus feitos, nós conseguimos compreender quem é o nosso Deus. E agora eu quero que você pense comigo. Por que Deus se mostra? Ele se mostra para que nós possamos confiar nele. Ele não diz para nós confiarmos nele. Ele não diz para nós depositarmos a nossa fé nele. Ele não diz e não fez promessas relacionadas àquilo que nós não vemos e não conhecemos. Como você pode confiar na palavra dele se ele não se mostrasse para você? Como você pode crer na palavra de alguém que você não conhece? Como você pode colocar a sua fé em alguém que você não tem a mínima noção do que está falando? Se você não sabe nada daquela pessoa, você pode confiar? Como depositar a sua fé se você não tiver certeza que esse Deus que está mandando você confiar nele, que está dizendo que você pode morrer por ele, que Ele vai ressuscitar você, que Ele tem um lugar reservado para você? Como você pode confiar nesse Deus se você não conhecê-lo? E como você vai conhecê-lo se Ele não se manifestar? E agora eu quero te dar a minha explicação do porquê eu entendo que Deus se mostra. Porque Ele coloca como que num grande telão todos os seus atributos, toda a sua grandeza, toda a sua glória, todo o seu poder, todos os seus atributos, e Ele nos mostra claramente, e Ele está falando para nós: olhe para a minha glória, olhe para a minha grandeza, olhe para o meu poder. Sim, Ele está se mostrando a nós. Por quê? Porque Ele quer que nós confiemos nele. Ele está nos dando evidências, Ele está nos dando provas, para que a gente possa confiar nele. Ele não está se mostrando para se exibir, meus irmãos. Ele está se mostrando a nós para dizer: meus filhos, meus servos, eu estou aqui dizendo para vocês, podem confiar em mim, podem depositar a sua fé em mim, porque eu sou tudo isso. E se eu estou chamando vocês de filho, vocês são meus filhos. Confiem, descansem. Ele está fazendo isso por nós. Por isso Ele mostra a sua glória, para que a gente possa descansar nele, para que a gente possa confiar nas suas palavras. Ele está dizendo: está vendo, eu prometo e eu posso cumprir. Olha as minhas características, olha a minha grandeza, olha a minha beleza. É por isso que Deus se mostra a nós, porque do contrário nós não teríamos evidências para acreditar. E aqui eu quero entrar num detalhe que talvez muitos entendem errado. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas dizendo que a fé em Deus é um salto no escuro. Você tem que simplesmente crer sem nenhuma evidência. Você só tem que colocar a sua fé. Você precisa colocar a sua fé em Deus, confiar no que Ele falou e se jogar. Não precisa ter evidências. Esse é um erro. Sabe por que isso é um erro? Pensar assim? Porque não é o que Deus pediu para nós. Deus não está pedindo para você crer no nada. Ele não está pedindo para você acreditar no que Ele fala sem lhe dar evidências.
Vá para Hebreus capítulo 11, 1, que é o verso chave para quando se fala da fé. O que é que diz Hebreus capítulo 11 e verso 1? Olha o que está escrito: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Tem duas palavrinhas aqui: certeza, convicção. Tá certo, é certeza de coisas que se esperam. Como você pode esperar algo que você ainda não viu, mas ter certeza? Como você pode ter convicção de algo que você não vê? Convicção, certeza e convicção. Como você pode crer que algo é real, que o que Jesus fala é real, que o que Deus prometeu é real? Não preciso ter evidências, meu querido. Deus está dando evidências o tempo inteiro para nós crermos nele. Você pode crer em Deus através da sua própria razão, daquilo que você vê, porque Deus está se mostrando o tempo inteiro, desde o primeiro dia da criação. Deus está mostrando a sua glória, não para que você fale, olha, Deus é exibido. Não, Ele está se mostrando para que você possa crer com evidências. É por isso que o escritor de Hebreus ele fala: a fé não é um salto no escuro, não. A fé é saltar mesmo que sem ver, mas saber que a mão de Deus está lá, porque Ele prometeu que está lá. A fé é eu poder confiar, mas saber que Deus já me deu evidências suficientes que eu posso confiar. E talvez talvez isso seja o que está faltando no seu coraçãozinho aí, para você descansar de verdade naquilo que Deus tem prometido. É confiar que Ele já te deu provas o suficiente. Ele se mostra. Olhe para a grandeza de Deus, olhe para a glória de Deus, e você não terá mais dúvidas. Você não terá mais nenhuma dúvida e poderá colocar totalmente a sua confiança nele, porque Ele está mostrando para você: olha, eu posso cumprir o que eu estou falando. É por isso que Deus fala que Ele faz tudo para a sua glória. Ele faz todas as coisas para mostrar para mim e para você que Ele é capaz de cumprir o que Ele está prometendo. Deus se revela na história o tempo inteiro. Temos as experiências o tempo inteiro. Isso não é evidência? Quando você ouve os relatórios, você ouve as experiências, irmãos que estão aqui, que têm muito mais experiência do que eu, que já passaram por situações de livramento, de cura, isso não é evidência? Isso não é Deus mostrando a sua glória? Isso não é Deus falando para você: está vendo? Olhe o que eu estou fazendo. Você pode confiar. Por que você não confia? Olha aqui do seu lado, olha isto, olha aquilo. Isto é a glória de Deus, é Deus se mostrando, é Deus agindo no nosso meio, é Deus operando hoje. E às vezes a gente não consegue ver que Deus opera hoje, que Deus ainda hoje está mostrando também a sua glória, através das nossas vidas, através das experiências. É Deus mostrando para você e para mim, meu irmão, dizendo: você viu o que aconteceu? Você viu como eu fiz? Portanto, confie. Você pode confiar. É Ele mostrando a sua glória, para que a gente possa confiar diante daquilo que Ele está nos mostrando. Eu gosto muito do verso de Romanos 5:8, porque ali diz o quê? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas eu gosto desse comecinho: Deus prova. Provar o quê? O que Ele tem que provar para mim e para você? Ele é Deus. Por que Ele quer nos dar garantia? Essa palavra prova aqui, você pode trocar ela por Deus nos dá uma garantia, Deus nos mostra, Deus nos evidencia, Deus nos dá sinais de que Ele nos ama. Prova, Ele te dá garantia, Ele vai lá e mostra para você: aqui ó, eu te amo. Qual é a prova? Qual é a evidência que Ele nos ama? Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. É a evidência, é a prova. Ele está mostrando, como num telão. A gente não vê isso. Isso não é suficiente para você ver a glória dele. Isso não é suficiente para você confiar no que Ele está falando. Ele está te provando. Você olha para as estrelas, olha para a criação.
que a própria ciência não consegue explicar a sua origem, é Deus mostrando: olha a minha glória. Você pode confiar. Deus prova que nos ama, isso é fantástico. Ele faz isso para mostrar que Ele é capaz. E meu querido, esta é a missão que nós temos. Este é o propósito de toda pregação: mostrar que Deus é capaz, mostrar que Ele é suficiente. Em Hebreus capítulo 1 e 3, diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Jesus Cristo é o que? Ele é o resplendor da glória. Jesus Cristo veio para mostrar para mim e para você a grandeza de Deus. Colossenses 1,15 diz: Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso, meu querido, todo o propósito da igreja, o propósito da nossa vida, da minha e da sua, o propósito da pregação, sempre é mostrar a glória de Deus. Mostrar a glória de Deus, mostrar como Deus é grande, mostrar como Ele é poderoso, mostrar como Ele é maravilhoso. E essa glória para nós no Evangelho se resume a apresentar Cristo. Porque Cristo é o quê? A imagem invisível de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. É a evidência de que Deus nos ama, de que Deus é capaz, de que Deus cumpre o que Ele promete. Por isso, quando Filipe se apresentou ao eunuco, ele fez o quê? Apresentou Cristo. Cristo, só Cristo e mais nada. Porque quando mostramos Cristo para as pessoas, a glória de Deus é manifestada, o poder de Deus é apresentado. E eu tenho certeza que quando você entregou sua vida a Cristo, você sentiu esse cuidado do Senhor, você sentiu esse poder penetrando em você, e você teve a certeza de crer, porque Ele é poderoso. Você entendeu que Ele pode cumprir o que Ele promete, e você entregou sua vida a Cristo. Filipe fez isso, apresentou Cristo para o eunuco. E eu quero encerrar aqui dizendo para você mais uma vez, que você seja um telescópio nesse mundo, apresentando a glória de Deus, porque Deus já fez isso por você, mostrou para você em tudo que Ele faz, em tudo que Ele faz, Ele se mostra: olha, pode confiar, eu sou capaz. E que você seja também um telescópio, mostrando para as pessoas que o Deus que você crê, que o Deus que você confia é capaz, que Ele pode. Por isso, meu querido, nunca tire Cristo do seu ministério. Nunca substitua Cristo por algo que possa atrair mais pessoas. Porque sem Cristo, a igreja não existe. A verdadeira igreja de Deus não existe sem a pessoa de Cristo. Se Cristo não for suficiente, nada mais será. Se Cristo não for suficiente para o seu ministério, nada mais será. Apresente apenas Cristo e Deus será glorificado. E eu encerro com Romanos 11:36, que diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém.